Fala, crente, bora lá para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu simplesmente vou estrear um novo quadro, que é o quê? O Diário de Estudante, que vai ser literalmente um study vlog, mas não vai ser o foco do canal, porque tem pessoas que criam canal no YouTube só para ser de study vlog, mas não, vai ser só um quadro onde eu vou contar sobre a minha vida de estudante. E hoje o tema do vídeo é o quê? Como que está sendo a minha experiência com o caderno de disco, mais ou menos depois de 10 meses. Esse ano eu optei por utilizar o caderno de disco, que para quem não sabe o que é literalmente um caderno que é mais versátil e que ele consegue tirar as folhas como se fosse um fichário, mas não chega a ser um fichário. Eu resolvi pegar dois, do tamanho colegial, mais conhecido como M ou médio. Eu achei ele bem completo. Por quê? Ele vem com 90 folhas, ele vem com 60 folhas pautadas, mais 20 folha branca. Além disso, ele também vem com esse saquinho plástico. Ele tem um manual, a folha de dados pessoais, essa folhinha aqui que fica junto com o manual, calendário e um planner. E uma curiosidade, foi nesse ano que eu aprendi a usar planner, porque eu não tinha esse costume. Além disso tudo que vem por dentro do caderno, ele tem a capa dura e ela é costurada. Eu acho bem interessante que ele é um caderno bem resistente e ele vem com 9 discos. Quem está com dúvida no tamanho da folha, ela é de 172 por 231. Confesso que quando eu comprei eu pensei que a folha ia ser menor, mas até que eu consegui me adaptar bastante e eu gostei do tamanho da folha. E eu esqueci de contar uma coisa, todos os dois cadernos ele vem com 4 divisórias, então por isso que cada caderno ele vem com 4 matérias. Peraí, falei errado. Então por isso que eu dividi 4 matérias para cada caderno. Sendo esse todo preto aqui é português, inglês, matemática e resolução de problemas matemáticos. E esse daqui, que é uma cor de chumbo, é história, geografia, ciências e artes. Vou mostrar para vocês também como que eu estou organizando meu caderno. Eu resolvi esse ano também organizar ele todo por color code, que é o quê? É um código de cores onde você separa cada cor para uma matéria. Esse aqui foi meu color code desse ano e eu vou continuar usando ele porque eu já gravei e eu acho também mais prático e versátil. Todas as matérias têm essa marcação aqui para indicar qual bimestre a gente está. É igual mesmo, aqui a gente estava no terceiro bimestre. E aqui na pontinha de cada divisória eu coloquei um marcador indicando qual matéria que era, que no caso aqui é história. Quando eu copio do quadro ou faço resumo, eu copio em coluna. Eu acho que fica tão bonitinho. Eu vou dar um exemplo. Esse trecho aqui é muito pequenininho, ou seja, o máximo que eu ocupar seria 2 linhas mais ou menos, ou 2 linhas e meia. E o texto todo não ia ficar reto daqui até aqui. Ia ficar um pedaço aqui, outro pedaço aqui, outro pedaço aqui. Aí, quando a gente escreve em colunas, eu uso toda essa parte daqui e toda essa parte daqui. Em que eu acho que fica muito bonitinho o resumo, olha. Agora vamos para as vantagens do caderno. Lembrando, gente, que essa daqui é a minha opinião e como eu gostei muito desse caderno, vai ter mais vantagens do que desvantagens. Primeiro, comparado com o fichário, ele é bem mais versátil. Por quê? No fichário, você simplesmente não faz isso daqui, ó. No caderno argolado, até faz, mas qual que é o problema do caderno argolado, na minha opinião? É você ter que abrir argola por argola. E às vezes, dependendo do professor, não vai dar tempo de você fazer isso na aula. Enquanto esse caderno é só você fazer simplesmente isso daqui, ó. E a capa dele não parece ser de papelão, como dos cadernos normais. Essa capa aqui tá na cara que ela dura muito mais do que um caderno normal. Sem dúvidas, a gramatura da folha, que nada mais nada menos é a grossura da folha. Todas as folhas são a partir de gramatura 90. Isso é muito bom, que não atravessa fácil a tinta das canetas. Principalmente quando é brush, estabilo, não atravessa fácil. Olha só, desse resumo aqui, olha, não atravessou nada. E a mesma coisa foi com o marca-texto, não atravessou nada. Que acontecia muito comigo de quando eu usava gramatura 56 ou essas gramaturas mais baixas, era eu usar marca-texto e atravessar para trás da folha. E a mesma coisa acontecia quando eu usava estabilo.
Eu acredito que todos os cadernos sejam gramatura 90, porque acho que ela é mais resistente para ficar nos discos. Sem sombra de dúvidas, esse caderno aqui, ele é muito mais fácil de se organizar ele. Uma coisa que acontecia comigo é eu não saber quando começava o próximo bimestre. E às vezes eu fazia a capa de bimestre, que eu já mostrei pra vocês, vou ver até se eu acho aqui. Olha, fazia essa capa de bimestre aqui e o bimestre não ter começado. Como assim? Começava em português, mas não começava em matemática, entendeu? Aí acabava que eu arrancava a folha, eu perdia a folha. Ou eu simplesmente deixava e estudava coisas a mais na hora da prova. Diferente daqui, ó, aconteceu, acho que só foi uma vez, de eu colocar o bimestre adiantado ou atrasado. Aí só foi eu fazer o quê, ó? Fazer a folhinha e colocar a partir do momento onde o bimestre tinha começado. Uma coisa que é legal também, já aconteceu comigo, mas hoje em dia não acontece mais. Às vezes você abre o caderno com pressa, pensa que abriu em história, mas acabou abrindo em geografia e copiar a matéria em geografia. O que você tinha que fazer? Arrancar a folha e colar em história, que eu acho que, na minha opinião, fica horrível, não fica legal no caderno. Diferente daqui, você escreveu errado, tira a folha de geografia e passa para a matéria certa, que é a história. Além dele ser muito mais versátil, ainda mais o modelo médio, que é um tamanho muito bom para você copiar. E, diferente do fichário, eu tenho um fichário e ele não era tão versátil para levar para a escola, porque ele era muito grande. Diferente daqui, olha, ele cabe em qualquer tamanho de mochila, não é muito pesado. Se caso não precisar de eu levar 4 matérias para a escola, eu posso tirar 3 matérias e levar nesse caderno só uma matéria. Só que eu prefiro não fazer isso porque eu acho enjoado ficar colocando e tirando matéria. Eu acho esse caderno muito versátil. Se caso você usa fichário, me desculpa se caso estiver te deixando desconfortável. Por que eu estou comparando o caderno de disco com o fichário? Porque simplesmente esse ano eu fiquei na dúvida entre utilizar novamente o fichário ou optar pelo caderno de disco. Aí eu estou usando as desvantagens. Aí acaba que entre os dois eu prefiro o caderno de disco. Mas eu gosto muito do fichário. Eu não levo o fichário para a escola, mas eu uso para fazer anotações daqui de casa, fora dos estudos, ou algo de gravar conteúdo. Mas o fichário eu acho bem melhor deixar para mim usar aqui em casa e não para levar para a escola. Mas também eu estou pensando em utilizar o meu fichário ano que vem no ensino médio. Porque, querendo ou não, ano passado eu utilizei o fichário e eu gostei. Tem várias vantagens, que é a mesma coisa do caderno inteligente. Só que, na minha opinião, o caderno de disco, ele tem muito mais vantagens. Principalmente isso daqui, olha, gente. Isso daqui é uma vantagem que foi tão eficiente para mim, que vocês não têm noção. Como eu tenho muitas canetas, ano passado o fichário ele ocupava toda a mesa e eu não poderia colocar muitas coisas assim, ou se eu colocasse eu acabava derrubando toda hora no chão. Diferente desse daqui, que acaba sobrando mais espaço na mesa para mim. Até para apoiar o braço, às vezes a argola me incomodava e não tinha como eu trocar a posição, diferente daqui, ó. Tá me incomodando aqui, ó, pra cá. E eu acho muito legal também. Agora vamos para as desvantagens. Sem dúvida, os gastos. Querendo ou não, esse caderno aqui, ele vai te custar um pouquinho mais. Sem dúvidas, esse caderno aqui, ele fica um pouquinho mais caro para você ficar... Sem dúvidas, querendo ou não, esse caderno aqui, além dele ser caro, o refil dele também não é barato. Um refil pro meu caderno, tamanho M,
com 50 folhas ou 60 folhas pautadas da NoteMe, tá custando mais ou menos 17 entre 18 reais. E pro caderno grande, é nada de 20 a 25 reais o refil com 50 folhas. Sim, você pode achar refil mais barato, só que uma experiência que aconteceu comigo, é bem melhor você comprar refil por marca de caderno que você utiliza. É igual mesmo, essa marca aqui é NoteMe. É bem melhor eu só comprar refil da NoteMe para esse caderno. Por quê? Eu acabei comprando um refil de uma marca diferente. Tava o mesmo preço, mas por que eu comprei de uma marca diferente? Pelo simples fato de quando eu entrei no site do NoteMe, não tinha refil para o meu caderno e eu estava necessitando. E o porquê sempre comprar refil da mesma marca do caderno? Simplesmente pelo furo de cogumelo. Não é o mesmo. Pode acontecer muito disso daqui. Olha, esse furo cogumelo aqui, ele é mais parecido. Esse furo cogumelo aqui, ele é mais parecido com o do caderno inteligente. Mas esse furo cogumelo aqui, olha, ele é diferente. Me adaptei. Mas no começo eu não gostei. Até rimou, né? Vocês perceberam? E continuando na parte do refil, você tem que tomar um pouco de mais cuidado. Por quê? Se você puxar o caderno errado, olha, se você arrancar a folha assim e não assim, você pode estragar o furo cogumelo. Ou também dependendo da posição que você coloca, de como você cuida do caderno, você pode acabar estragando com os furos dele, entendeu? Isso é chato, porque depois ele vai saltar. Mas também tem um dia... Ainda mais saltar, né? Ele vai soltar. Mas também tem um benefício, que é o quê? Você pode pegar uma folha velha, cortar ela e colar no local onde o furo desgastou ou onde o furo ficou estragado. Que também é um benefício dele ser versátil. Isso também não foi algo que... Tipo assim, nossa, gente, que desvantagem. Porque eu sempre tenho cuidado com os meus materiais escolar. Ou seja, praticamente todas as folhas estão intactas e perfeitinhas. É claro, gente, que não são todas, porque nem todo dia você tá de bom humor, né? E todo mundo erra. E acabou que algumas folhas eu sem querer deixei estragar. Igual aconteceu essa daqui que eu mostrei pra vocês. Essa é uma desvantagem pro caderno tamanho médio, que é o quê? Eita! Você recebeu uma folha no tamanho A4 para poder colocar aqui. Ainda mais para poder colocar aqui. Eu dei sorte que esse ano os professores não pediram... Eu dei sorte que esse ano os professores não obrigaram a colar a folha no caderno. Ou seja, eu poderia deixar na minha pasta normal. Primeiro, eu já não gosto de colar folha no caderno porque eu acho que isso enfeia ele. E ano passado, quando eu usava o fichário, que ele também era tamanho A4, né? Ou seja, era mais fácil se fosse para colar, mas eu não colava. O que eu fazia? Como o furo é redondo, era bem mais fácil. Ou seja, eu furava a folha e colocava no fichário. Esse ano, não. Eu não tenho furo cogumelo, então eu deixei guardado na minha pasta mesmo. Gente, uma coisa que é interessante. Esse daqui é o caderno G. Não utilizei ele esse ano porque eu comprei agora, que é pro ano que vem, pra vocês terem noção do quanto que eu gostei desse caderno. Ele, assim, parece ser gigante, mas quando comparado com o caderno normal, é literalmente o mesmo tamanho. Mas qual que é o benefício dele? É que na capa, por todos os locais, ela tem esse espaço. E isso vai preservar que a folha não fique amassada. E para finalizar o vídeo, mais vantagens do caderno, que é para incentivar você também a comprar, né? Mas se caso você não gostar, não me culpa, por favor, tá? Eu não tô te obrigando a comprar. Ao longo do ano, esse caderno daqui, que é português e matemática, gente, o como que eu usei matéria nisso daqui, não tava cabendo nos disco M, que é o disco que veio com ele. Ou seja,
eu fiquei preocupado. Mas eu tinha a solução, que era o quê? Simplesmente eu só comprei um disco G e coube todas as matérias aqui perfeitamente. Ah, mas por que você não arrancou matéria? Ai, gente, porque eu não gosto. Eu não gosto de ficar tirando, colocando matéria. Tirando e colocando matéria. Ah, mas então por que você não tirou as folhas do primeiro bimestre? Porque tinha coisa do primeiro bimestre que completava o segundo bimestre. E a mesma coisa que acontece agora. Nos cadernos só tá terceiro e quarto bimestre. Porque tem coisa do terceiro bimestre que completa o quarto bimestre. Esses dois cadernos são da NoteMe. Só esse daqui que é da Caderno Inteligente. Mas por que ele tá com chaveirinho? Porque quando eu comprei os discos, ele veio com chaveiro. E é óbvio que eu ia colocar o chaveiro no elástico. Então, o que é do Caderno Inteligente nesse caderno da NoteMe? Disco, chaveiro e elástico. Eu confundi, desculpa. E outra coisa também interessante é você ter mais discos. Porque as matérias passadas do primeiro e segundo bimestre eu coloquei nos discos anterior, né? Porque como eu troquei os discos do caderno preto, eu peguei os pequenininhos para colocar as matérias do bimestre passado. E eu tinha esses discos daqui, ó, numa cor azul mais ou menos, neon. E eu também coloquei as matérias antigas. Sim, gente. 2 refis de matéria antiga. E por último, para simplesmente acabar com o vídeo, essa é a comparação do caderno G, que é o caderno tamanho normal, para o caderno M. Essa é a diferença do tamanho das folhas. Foi esse, gente, o vídeo. Espero de coração que vocês tenham gostado, que de uma forma possa ter agregado para sua vida de estudante. E é isso. Fui!